do Senhor, a paz e graça a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Quem vos fala que é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema político, o qual é o início, no caso, do reino 666, governo da besta. É isso mesmo que você ouviu. O governo da besta será o governo político, será o governo da globalização, da nova ordem mundial, ok? Bem, deixando essa mensagem para você sobre um mundo globalista, de um mundo sustentável, do mundo político, do mundo do governo da besta, eu quero falar com você nesse dia de hoje, com muita tristeza de ver que a igreja de Cristo, o Senhor Jesus, está dormindo. É como se fosse as 7, ou como as virgens imprudentes, ok? Que não tem o azeite, que não tem a luz, que não está preparada para o encontro do Senhor. É o que está acontecendo agora. Então eu tenho que fazer esse vídeo para vocês, e que o Espírito Santo venha usar a minha boca com a sabedoria do céu, não humana, não a terrena, não do achismo e nem do eu. Que eu diminua e que Deus cresça, que Jesus apareça, que a palavra venha brilhar, que o Evangelho venha esclarecer no seu coração a verdade de Deus. Eu sei que são poucos que vão dar importância a essa mensagem, porém, no meu chamado e compreender da mensagem, o próprio Jesus disse, foi Jesus que disse isso, então eu creio nisso e por isso faço isso, pregando e trazendo a mensagem. Jesus disse, ide e pregai, é o que eu estou fazendo. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então, se você é ovelha, você vai ouvir, e o Espírito Santo vai colocar compreensão das mensagens ou da palavra que vier na minha boca para você, ok? E nesse momento que nós estamos vivendo, caminhando para a reta final e a volta do Senhor Jesus, o cumprimento da Escritura, a escatologia, enfim, os sinais estão aí. Eu quero dizer para vocês que um dos sinais seria o que? A maldade do homem, como nos diz de Noé. Como a depravação da humanidade estaria, é o que Jesus disse. Então nós podemos trazer a mensagem, trazer a palavra, intermédio da Escritura, mostrar a realidade dos acontecimentos. Até mesmo nesses últimos anos, nós observamos que o nosso governante, o nosso presidente, tem usado até mesmo a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, para granjear votos, dizendo, eu sou desse lado. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele usou esse texto, mas esse texto não é material, ele não é mundano, ele é uma mensagem espiritual. Libertação espiritual e não material. A igreja, nos dias modernos, estão politizadas. As igrejas foram politizadas, elas estão cheias de maçons, espíritas, filhos de Belial, enfim. É o que está acontecendo agora. Por quê? Porque as pessoas buscam as coisas da terra, ouvindo a mensagem daquele que oferece o mundo, que é o inimigo de Deus, que é Satanás. Jesus, ao contrário, sempre pregou e ensinou. Antes vos digo, buscai o reino dos céus e sua justiça, que as demais coisas vos será acrescentada. Mas na verdade, o centro da situação agora é o mundo. Vamos fazer isso para o mundo, vamos construir um mundo sustentável, devemos fazer isso ou aquilo, devemos se render aos governantes, mesmo que eles façam o mal, falem do mal, obedeçam às autoridades. Não é assim que estão ensinando? Pastores estão ensinando isso. Eu vi o Greconato falando sobre isso. Não, mas eu não estou incentivando, nem estou dizendo você fazer isso. Mas é isso, mais ou menos é isso. Bom, errais não conhecendo a Escritura. Às vezes as pessoas lê, estuda, busca, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. A palavra fala sobre isso, que as pessoas estariam na igreja, que buscariam a presença do Senhor, que estariam louvando, que estariam pregando, mas nunca chegariam ao conhecimento da verdade. Por quê?
porque lá no fundo tem a parte humana do pecado ou as coisas desse mundo. Mas a Escritura diz: não ameis o mundo e nem que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que quer ser amigo do mundo, está escrito isso aí, constitua-se, já se decreta, inimigo de Deus. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Então, totalmente opositor são esses que pregam o mundo sustentável, o mundo dessa terra, são opositor a Deus. Quem está colocando isso no coração deles? Quem? Bom, você sabe. E dentro dessa narrativa, irmão, o que eu posso falar para você? Eu posso falar das Escrituras. Porque se nós vivemos, vivemos para o Senhor. Se nós morremos, para nós é lucros, porque pertencemos ao Senhor. Mas nós estamos observando uma geração, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, que as ideologias estão sendo implantadas e ela vai acontecer para que se cumpra as Escrituras. Nós observamos agora, ultimamente, nos últimos dias, o presidente falou sobre os países que já se tornaram o poder do comunismo. E vai chegar o dia que essa narrativa vai ser sobre todo mundo todo. Todos serão de esquerda, não estarão do lado da direita. É figurativo, irmão. Não estou falando para você ir para a esquerda e para a direita. Eu só quero usar a figuração de que Jesus disse que no dia do julgamento final, no dia do grande trono branco do Senhor Jesus, vai estar lá direita e esquerda. Às esquerdas vai estar os bodes, né? Os feiticeiros, os mentirosos, os ladrões, os corruptos, os adúlteros, os efeminados, os idólatras estarão no lado da esquerda, que são bodes. E à sua direita estarão o quê? Os filhos de Deus, aqueles que sofreram, que obedeceram ao Evangelho. E o Jesus vai dar o veredito aos que estão na esquerda e os que estão na direita. No sentido espiritual e figurativo, meu irmão, entenda isso. O que quer dizer direita? No sentido da palavra, da mensagem, é os salvos, aqueles que vivem a mensagem da cruz. Não vive o estatuto humano, terreno dos homens, mas o estatuto da Escritura, da mensagem, do Evangelho, da obediência, dos decretos, dos ensinos e mandamentos que o Pai deixou em intermédio dos profetas e do Senhor Jesus e dos seus apóstolos. Esses vão estar na direita, que foram perseguidos, que foram odiados, foram perseguidos pelas políticas, pelos homens da face da terra, sendo contrário a Deus, aos ensinos da Escritura. Então Jesus vai dizer aos que estão na direita: vinde, bendito do meu Pai, possuir por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo, né? Porque obedecesse a mensagem. Essa é a verdade. Mas nós vivemos num tempo politizado, o qual os homens pastores nos dias de hoje se diz ser o vigário, se diz ser o papal dos crentes representando as igrejas. É claro que eles representam as suas igrejas, suas placas, seus CNPJs, não a igreja de Cristo. O único que pode representar a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, a noiva verdadeira, que é eu, que é você, que é o povo de Deus salvo, é somente Jesus. Só Ele que pode representar. Nenhum pastor na face da terra pode dizer: eu represento tal coisa, eu represento a igreja de Cristo. Ele não representa coisa nenhuma. O único que pode, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Se alguém fazer ou mudar essa história aí, dizer que ele faz parte, que ele representa, ele está mentindo. Falso profeta. Se ele falar: eu sou um servidor dos irmãos, eu sou um servidor, eu sirvo a Deus, eu sirvo a Jesus, eu sirvo aos irmãos, eu não represento irmãos, eu sirvo, eu sou servo, estou aqui para servir a eles, eu estou aqui para servir ao Senhor na sua bondade, na sua misericórdia. Eu sou um servidor, eu sou menor. Não, eles se colocam como os maiorais, como representantes. Por quê? Porque eles já se politizaram, já está nos seus corações, e a maioria também, quero dizer para você, meu irmão, a maioria desses pastores são maçons. Eles servem a nova era, a nova ordem mundial, a nova ordem, eles servem a cartilha da ONU. E tem que ser assim, senão não são aceitos no hall, no clube da morte, que faz parte da escatologia, do fim do mundo, da volta de Jesus e o fim de toda a humanidade e o fim da terra.
Então, meus irmãos, dentro dessa palavra, eu quero mostrar para vocês aqui, já lendo um versículo aqui, em Colossenses capítulo 2, o que diz sobre o povo de Deus, sobre você, sobre mim, sobre as ovelhas verdadeiras. Colossenses capítulo 3, verso 2 diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentada à destra de Deus. Bom, veja bem, portanto, olha só que diz se, né? Se já ressuscitaste com Cristo. Bom, se você ressuscitou em Cristo, se você é uma nova criatura, ou nova criatura é aqueles que estão em Cristo Jesus, então você não vai mais ficar preocupado com o sentido humano, mas vai buscar o quê? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então nós devemos buscar as coisas de cima. Lembre-se que está escrito na mensagem que nós devemos comprar como se não comprasse, possuir como se não possuísse. Nós devemos nos casar, reproduzir sim, como se isso não tivesse acontecendo. Por quê? Porque nossa vida está guardada em Cristo. Isso também que eu li para vocês é o versículo. Se der tempo, eu coloco para vocês verem isso aí. Casem como se não casasse, possuam como se não possuísse. Ok? Isso parece meio doido, mas é assim que ensina a Escritura. Aí no verso 2 diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. É o que ensina. Isso foi em Colossenses capítulo 3, verso 2. Vamos lá, Filipenses 3, 20. Olha só o que diz aqui em Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. Olha só. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até a subordinar de si mesmo todas as coisas. Olha só que mensagem maravilhosa. Nossa pátria está nos céus. Ah, você fala que não devemos não sei o que, você não é patriota? Não. Nós devemos entender que nós somos todos iguais diante ao Senhor. Para Deus não é japonês, não é chinês, não é americano. Quem faz essa divisão, na verdade, é o homem. Subjugando e deixando do primeiro mandamento, que é amar a Deus, na parte universal, todo mundo amar a Deus. E o segundo mandamento é o semelhante, amar o teu próximo como a ti mesmo. Eles não fazem isso. Então as nações já pecam aí. Porque há um só Deus, há um só Senhor, Pai de todos, daqueles que o aceitam. Há um só Deus, Criador de tudo e de todos, não há outro. Então, dentro dessa mensagem, nós devemos ser patriotas ou patriotas no sentido espiritual, universalmente considerando que o americano é nosso irmão, se ele se converter, se entregar a Jesus, o grego, o italiano, o argentino, o paraguai, enfim, todas as nações de um só modo se apresentarão diante do Senhor em duas posições: salvos ou condenados, filhos ou só criaturas que não aceitaram a transformação de ser adotados como filhos. Então, meus queridos, nós vivemos tempos difíceis agora. Nós vemos que a implantação da nova era, do comunismo, e eles usam as ideias mais avançadas, digamos assim, para enganar. Eles usam a tecnologia, eles usam a ciência e dizem: não, é para o bem teu. Eles contratam, eles têm dinheiro, o Deus Mamon, então eles contratam cientistas, políticos. Aliás, os políticos, 99% são comprados com os mensalões, não só no Brasil, no mundo todo. As leis são compradas e são votadas de intermédio do dinheiro, e com isso eles conseguiram alcançar esse êxito para que se cumpra as escrituras. Nada está desapercebido diante do Senhor, nada, tudo está patente e visível. Ah, irmão, mas se nós orarmos, se nós buscarmos ao Senhor, isso não vai acontecer. Não vai, não, irá acontecer. Não pense que não vai. Isto irá acontecer, pois está escrito. O próprio nosso Deus e Pai diz bem claro, diz: nada ocultarei aos meus profetas,
Nada ocultarei a meus filhos. Nada está oculto e secreto aos filhos do Senhor. Tudo aquilo que é para a bênção, para que nós venhamos receber, o Senhor tem revelado para mim e para você. Vale as Escrituras. A palavra diz: errai não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E nós observamos que Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, Ele mandou escrever. Escreve aí isto, aquilo, e os profetas foram escrevendo. Então foi e está aí a história. Começo, meio e fim. Está na Escritura. Na Escritura tem todo começo, meio, fim, leis, enfim, tudo aquilo que devemos fazer para ser salvo. Por isso que está escrito: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas hoje nós observamos que vivemos um tempo do fim, o tempo mau, aonde as pessoas estão correndo atrás de homens, de políticos, e serão enganados. A palavra diz que no final dos tempos Deus ia enviar, não é o diabo não, veja bem, Deus enviará o espírito do erro, o espírito do engano, para que engane a humanidade, porque eles rejeitam a verdade. Então eles vão crer na mentira. E o que você vê todos os dias? A política, ano entre ano, tanto as eleições municipais como estaduais ou federais, elas sempre a mesma narrativa. Hoje, quando eu vejo um homem, uma mulher citando política, quanta mentira eu vejo, dá nojo, dá repúdio de ver eles falando, porque é a mesma, não muda, é a mesma coisa todas as vezes. Eles se fazem de bonzinhos, salvador da pátria, e não são. Quando eles entram lá, que eles estão no poder, aí eles começam apertar o povo. Eles começam a executar o seu intento maligno no seu coração. Por isso que a Bíblia diz que o homem enganaria. Os homens vivem enganando. Nos negócios, na sua vida particular, mentindo e enganando. Os homens enganariam e seriam enganados. Isso também está escrito na palavra de Deus. E nós estamos caminhando para essa reta final da volta do Senhor Jesus, o fim do mundo, o fim de toda a existência, e chegará o dia do grande tribunal de Cristo. Esta é a realidade. Por isso, meu irmão, carece você buscar a mensagem do Senhor, buscar o reino dos céus. Se você tem um chamado para pregar, pregue. Se você tem um chamado para ensinar, ensine, mas ensine a verdade, não distorcendo, não no achismo, eu acho isso, eu acho que é aquilo. Não, observe que quando eu prego, quando eu ensino, eu falo das Escrituras. Eu estou falando, eu acho, não acho, está escrito. Eu estou ensinando o que está escrito. E outra coisa, eu não posso pegar versículos e usar ele de pretexto, não lendo o texto, mas conhecendo o texto e o pretexto do texto para me levar a verdade para você. Por isso que é necessário que quando eu leio aqui a mensagem, fale na mensagem, e eu posso fazer uma visão até mesmo, uma visão escatológica daquilo que Jesus disse. Sim, posso. Posso fazer a narrativa? Posso, mas não distorcendo a verdade. Na conclusão, eu posso dizer para você que realmente o fim está aí, e que a humanidade está caminhando para dias terríveis, dias de escuridão. Nós estamos caminhando, não tem retorno, não tem volta. É necessário que você se voltemos a Cristo. É necessário que eu e que você venhamos ensinar nossa família, nossos filhos, nossos amigos, nossos vizinhos. Ensinar o quê? Ensinar que o mundo vai acabar, ensinar que as pessoas vão morrer e que pós-morte tem 2 lugares para passar a eternidade, não tem 3, só tem 2. Então isso tem que ensinar. Isso eu não estou inventando, não estou aumentando, não estou diminuindo, estou falando o que está na Escritura. E se eu creio pela fé na Escritura de que ela é real e verdadeira, e tenho observado pelos sinais que Deus tem feito em minha vida, então eu vou continuar pregando. Eu vou continuar. É melhor acertar do que errar. E muitas das vezes nós mais erramos que acertamos. Mas quando nós pregamos a mensagem, e se Deus é conosco, ela vai prosperar na sua vida, em todos os sentidos, principalmente na salvação eterna. Agora nós vemos que nesse momento tenebroso, que a nossa pátria, o Brasil, como dizem, a pátria amada, está dormindo no sono da morte, e ela não vai parar de acontecer. O
Observe que durante alguns anos, algumas 2 décadas para cá, o país nosso, os nossos governantes, usados pela mão de Satanás, para que o intento se cumpra, eles têm aparelhado o Estado. Hoje, para o bem da humanidade, para o bem da falsa liberdade, para o bem da democracia, então nós vamos fazer isto ou aquilo, e eles estão cerceando. Nós tínhamos uma rede social aí desconhecida há 10, 15 anos atrás. Nós tínhamos uma rede desconhecida. Poucos iam para o YouTube, enfim, as redes sociais. Há pouco tempo nós temos, na verdade, a mídia trabalhando dessa forma tão grandemente, até mesmo devido à tecnologia e à ciência que tem entrado. Nós vemos aqui no Brasil receber o telefone celular, foi em 1997, 95, 97, começou a ser introduzido o celular aqui no Brasil. Daí a ciência se multiplicou e hoje, né, se espalhou em todas as redes sociais. E antigamente a televisão, as TV aberta não estavam inseridas lá dentro das redes sociais porque não tinha interesse. Mas por que a imagem da besta, essa imagem desse sistema de profanar o nome de Deus e tudo mais, ela foi perdendo crédito, foi perdendo audiência, e elas migraram tudo para quê? Para as redes sociais, YouTube, Facebook, enfim, e virou comércio como é hoje. E hoje tudo é manipulado, e hoje quem manda nas redes sociais são as mídias, que pagam bilhões ou milhões para o YouTube, para o Facebook, enfim, vocês sabem do Deus mamão deste mundo. E nós chegamos ao ponto do quê? De nós vermos que hoje eles controlam com o seu dinheiro, dando strike, cerceando o direito de ir, de vir, de falar, de expor aos nossos pensamentos ou falas, até mesmo que errôneas, mas nos tirando a liberdade daquilo que eles diziam que nós tínhamos, sabendo que nós não tínhamos. Era somente uma mentira, é somente a história da carochinha, né? A ilusão, a mentira, sabe? É assim que nós fomos enganados. Ok, irmãos? Eu vou parar esse vídeo aqui e eu continuo no próximo, na segunda parte, ok?